Oi, Olá! Jusce, foi rápida. Minha Tá filha, legal pensa a um negócio imagem aí? rápido. Oi? Tá legal a imagem? Tá. Só tem que ver o pessoal. Giza, Kalinelli, Estúdio Mônica. Meninas, vão dizendo aí se estão conseguindo ouvir a gente. Então, áudios, vídeos, se tá tudo legal. Sâmia. Deixa eu aproximar um pouco que fica melhor. Eu também dou uma aproximada aqui, iluminei. Porque você sabe, né? Uma luz é uma luz. Pois é, Faço vela. É. Depois eu vou lhe mostrar a armação que eu faço para ficar essa luz aqui. eu Mas aí, imagino. ó, a gente fica com a pele bonita. Olha mesmo. Mônica Almeida, Rebeca, Carol, boa noite, gente. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Duas coisas, né? Aliás, é uma coisa com dois propósitos. Coloquem corações nessa live. Né? A gente está amorosa hoje. Né, família? Verdade. Primeiro, para chamar o pessoal para a live, né? Porque quando vocês clicam aí nos coraçõezinhos e começam a subir coração, aumenta a relevância da live. E também porque a gente tem convidada, né? A gente tem visita. Né? Não é todo dia que Tamira está aqui. Olha, Para quem não conhece Tamires, tá? Eu vou apresentar Tamires, uma parte de Tamires para vocês, tá? Tamires, gente, hoje em dia pode-se dizer que ela é a maior especialista em depilação, tá? Do Norte e Nordeste, que tá bom? responsabilidade. Pois é. Tamires, eu não vou nem falar mais para ela, assim, muito a respeito, porque eu sou um pouco suspeita, né? Para quem não sabe, eu sou professora de Tamires, né? Na época da Verdade. universidade. Tamires estudou junto comigo, né? Um pouquinho. E hoje Tamires já está graduada, pós-graduada, ensinando, né? Tamires já tem uma escola, né, que ela ensina depilação. É a curadora do Congresso de Depilação aqui de Feira. Né? Ela, juntamente com Fernanda, Viviane e Josiel, então dei bastante corações para ela. Né? Hoje em dia a gente tem um Olha, congresso. chegou. Quantos corações. Tá vendo? Agora sim. Hoje em dia a gente tem um congresso de expressão nacional aqui em Feira de Santana, na Bahia. É graças ao empreendedorismo dessas meninas. Né? É uma excelente ideia. E você Também foi quero nossa apresentar, por palestrante favor. Hã? desde o início. Você foi nossa palestrante desde o início, né? Vestiu a camisa também junto conosco, né? É. É porque quando eu dei aula para vocês, né? Eu percebi uma coisa, que dentro da estética tem muitas áreas que tem muito estudo, né? Porém, tem algumas áreas, por exemplo, como a depilação, que é um pouco carente, né, de estudo. Principalmente porque a gente tem muitas depiladoras que não são esteticistas, né? Sim. Quando a depiladora ela faz uma faculdade de estética, né, ela é esteticista, ela entende um pouquinho de pele, então isso já amplia bastante o horizonte dela. Mas eu lembro que na época que eu conheci vocês, né, vocês tinham essa paixão, assim, né, pelos anexos. Depilação, sobrancelha, essas coisas. E aí, percebeu que, estão dizendo que minha voz está baixa, viu? Vamos lá. Se não melhorar, eu vou pôr um fone, tá? Vê se é só para Monique que tá baixa. Você tá me ouvindo bem, Cami? Pra mim aqui tá ótimo. Então tá. Então deve ser aí. É. Aumenta o volume. Então, o que acontece? Eu acho que é uma área que ficou, como é que diz, muito carente, né? A depilação está carente. Eu vou até, enquanto o Tami vai se apresentando para vocês, eu vou colocar aqui o tema da live para o pessoal que está entrando. Vou fixar aqui. Vai se apresentando aí também, porque eu já apresentei um pouco, mas ainda falta muita coisa. Então, na verdade, Júcia já me apresentou muito bem, né? Até demais. Mas, assim, eu tô na área de epilação há mais ou menos 11 anos, né? E desde que eu entrei, não parei mesmo de estar me especializando, de estar procurando sempre fazer cursos, né? Antes de fazer a faculdade de estética, eu também entrei para a faculdade de nutrição.
Porém, na verdade, não me identifiquei, mas também foi uma base bem legal, né? Quando a gente estuda sobre anatomia, fisiologia, e aí eu comecei a me apaixonar mais ainda sobre essa área. Mas não era o que eu queria, então conheci o curso, onde Ju era professor, quer dizer, entrou depois para ser nossa professora, nós brigamos por ela na nossa sala, né? As Graças. meninas botam na faculdade abaixo, sem noção. Piquete, manifestação, carro de som, uma loucura. Exatamente, até musiquinha. Tive- Mas assim, valeu muito a pena, né? Ter feito essa briga, porque assim, não é puxando o saco, tá, meninas? Mas ela sempre foi um exemplo. Tanto a gente sempre conversava, eu, Fernando e Viviane, que, que Jusce, na verdade, era um exemplo pra gente. Porque muitas vezes o pessoal acha que, faz o curso de estética, é só passar um creminho na pele, é só isso, e não é. Né? Tem muita coisa, a gente estuda muito sobre anatomia, sobre fisiologia, né? A gente aprende muito sobre pele. E para mim foi essencial, principalmente para minha área de depilação. Porque eu pude entender que algumas coisas não era correto, né? Então, assim, principalmente questão de cuidados com a pele do cliente, e daí a gente pôde entender o que era certo e o que era errado. Então, aí me formei em tecnóloga, em estética, fiz minha pós-graduação em dermomicropigmentação, né? Encerrei o final de semana passado e já estou pensando em fazer outra pós em Meu estética orgulho, meu Deus. funcional. A gente fala, tô doida para terminar, mas quando termina fica aquela saudade, né? Você já quer fazer outra. E já quer fazer outra. Depilação e design de sobrancelha são duas áreas que eu sou completamente apaixonada, né? E é isso, acho que eu falei um pouquinho de mim. Pois bem. Então, Tami, então, eu lembro que na faculdade vocês tinham realmente essa paixão, né? Então, quando a gente estudava assim, algumas coisas, você sempre buscava associar cosmetologia, cuidado com a pele, linkar esse negócio aqui com depilação. E a partir daí surgiu uma coisa muito boa, né? E, de certa forma, vocês me inspiraram a produzir conteúdo para as depiladoras, né? Que era o que até então era uma classe, né, que tinha pouca informação. Então, eu Verdade. agradeço a vocês pela inspiração, e até hoje, né? É, Aí, a gente já sente saudade. É, não, na verdade, realmente, a depilação, a área de depilação sempre foi muito carente, principalmente aqui para nós da região, né? Por isso Uhum. até que a gente surgiu a ideia de trazer um congresso para a feira, né? Com palestras que realmente tivesse conteúdos científicos e não fosse só, porque eu acho que isso é certo, porque eu estou usando e nunca deu errado. E não, nossos conteúdos sempre foi voltado para artigos científicos mesmo, né? Inclusive você, desde o do início, que está com a gente em todas as palestras. Então, assim, a depilação, não só aqui, né? Mas aqui a gente teve, eu falo aqui porque é a minha região, é onde eu vivo, mas sempre foi muito carente. Por isso que a gente está sempre trazendo novidades, não só o Congresso, como cursos, né? Você que também está sempre colocando conteúdos super interessantes para a gente, conteúdos que tem base, né? E não é só, como eu falei, só o achismo, porque eu acho que isso é certo e eu faço. Porque deu certo até hoje e vai continuar dando certo, entre Pois é. aspas, né? Inclusive, é Mas, sobre isso que nós vamos falar, né? pois é. Uma coisa interessante é que eu vejo que muita gente tem dificuldade, né? Primeiro, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, que existem cuidados pré pré-epilatórios, né? Muita gente fica na depilação assim. Aí eu vou chegar na cabine de depilação, vai passar a cera, vai arrancar o pelo, acabou, né? E as pessoas pensam que é só isso, né? E depois que a gente se envolve assim, né? Eu, pelo menos, depois que eu comecei a andar com vocês, então a gente vê que é um mundo que não precisa ser só isso, né? E até porque, se você, já é comprovado que se você não tratar da pele antes e depois da depilação, né? Então, uma série de problemas podem acontecer, né? Escurecimento, foliculite,
informações só para citar algumas coisas. Então, Tami, eu queria que você falasse assim, para a gente alguns cuidados que é importante, né? Não tanto a pessoa em casa, mas que principalmente a profissional depiladora tenha com o cliente antes da depilação. É bem interessante esse cuidado pré-depilação, porque assim, o cliente, quando ele cuida também da depilação, da pele em casa, né? Quando ele vem para a nossa sala, ele já vem com a pele hidratada, uma pele que está apta a fazer depilação. Então, para nós que somos profissionais, fica mais fácil de fazer a depilação, né? Eu até separei alguns tópicos aqui em relação a cuidados pré-depilação. A gente pode estar indicando ao nosso cliente estar esfoliando a pele uma semana antes da depilação, né? Porém, essa semana que antecede a depilação, que ele prefira esfoliantes de média abrasão, né? Por que uma semana antes? Porque assim, normalmente a gente indica esfolia uma vez na semana, né? Porém, uma semana antes, ele faz a esfoliação e na semana seguinte ele vai fazer a depilação. Porque, querendo ou não, Jussi, quando a gente coloca a cera que arranca, a depilação em si ela já tira algumas camadas mortas da pele, né? Então, cria de certa forma uma esfoliação. Então, cada córnea, boa parte vai embora, né? exatamente, exatamente. Por isso que eu indico uma semana antes, né? Depois a gente fala do pós, né? Eu vou falar só do pré agora. Vamos falar do pré primeiro. Evitar o sol, pelo menos uma semana antes também, né? Porque o sol é o nosso vilão de manchas, né? Então, uma semana antes, porque quando a gente toma sol, a nossa pele pode ficar ressecada, né? E sensibilizada também. Então, quando eu faço a depilação, como a gente já falou, tira a camada córnea também da pele, a camada morta, né? Então, assim, a pele já fica sensibilizada. Então, se minha cliente já vem com a pele sensibilizada e eu já faço um processo que eu posso, querendo ou não, sensibilizar aquela pele também, a porcentagem dela manchar a pele é bem grande. Não é isso, Júcio? É muita agressão, né? É muita não, é agressão. É uma agressão. É uma agressão boa que traz benefícios. Mas, assim, se eu tenho uma cliente que ela cuida da pele e se eu trabalho de forma correta, eu tenho como cuidar, assim, daquela pele e aquela pele, ela mantém uma pele saudável, assim, né? É tudo cuidado, na verdade. Exato. Alguém Olha, a Flávia fez a pergunta aqui que a gente está respondendo. Ela perguntando assim, posso esfoliar na sala antes da depilação? De maneira nenhuma, né? Como eu já falei aqui, a depilação, quando a gente coloca a cera e a gente retira, automaticamente ela também já faz uma esfoliação. Então não tem necessidade nenhuma de eu fazer uma esfoliação antes da depilação, no dia ou até 2 dias antes. Não, faz uma semana antes, pede para a cliente, ou ir para sua sala, ou você indica um bom esfoliante, né, que tem uma abrasão média para sua cliente estar cuidando em casa. Né? Esquecendo também algumas receitinhas caseiras, porque não tem necessidade, né? A gente tem uma gama de cosméticos aí que podemos estar utilizando, inclusive linhas de depilação mesmo, linhas depilatórias que já tem esfoliante para cuidar da pele. Então, não tem necessidade também de algumas receitinhas caseiras. Eu gosto muito de coisas naturais, né? Mas assim, existe um limite, né? Até onde a gente pode ir. Porque eu acho que quando a gente é profissional, né? Você se põe como profissional de depilação, então você tem que, né, se portar como profissional. Quando às vezes o profissional usa muita coisa caseira, eu acho que o cliente ele entende assim, se ela usou, sei lá, mel com açúcar para esfoliar minha pele, mel com açúcar eu acho em casa, eu também posso esfoliar. Então, às vezes, ela deixa de se tratar com você, né, porque te vê usando uma coisa caseira, então isso te reduz, né, como profissional, ela vai achar que vocês estão no mesmo nível, isso te reduz como profissional, e aí você vai acabar, né, perdendo a sua cliente para ela mesma, porque ela vai falar assim, isso aí eu posso fazer em casa. Pois é. Então, inclusive, já tem cosméticos apropriados, né, para a gente estar fazendo
esses cuidados, né, com a pele, então a gente usa o produto profissional, né? Inclusive, assim, Alguma coisa, mas você tem que incrementar, né? Não pode ser da mesma forma que o cliente faz em casa. com certeza tem que ter o pulo do gato. É. Isso, A Mônica está perguntando que ela está dizendo que ela lava com sabonete bactericida antes, tá sim, certo? tá, pode sim, pode estar utilizando. Eu já vou estar tratando essa pele, né? Cuidando, antes da depilação, eliminando algumas bactérias, né? Possíveis de até futuramente uma foliculite, né? Pode sim, não tem problema nenhum. Ela perguntou o que seria um esfoliante de média abrasão. Eu respondo ou você responde? Pode responder, se a convidada hoje é você. Pode Então, responder. média abrasão, Flávia deu risada aí. Médio abrasão é um esfoliante que ele seja leve, não é um esfoliante muito agressivo para a pele. Até quando você for em loja de cosméticos, você pode estar pedindo, né, um esfoliante que não seja agressivo, tá? E geralmente vem na embalagem, né? Isso, isso. Aquele suave, média, forte, abrasão. Exatamente. Eu, para a área que é depilação, que é depilada, eu sempre prefiro de médio, de leve a médio abrasão. Mas também depende do que eu quero com aquela cliente, né? Porque às vezes é um cliente que tem um pelo um pouco mais encravado, eu vou fazer algum tratamento, se não tiver inflamado, né? Então depende muito da ocasião. Uhum. Outra Entre coisa, nossas companheiras aí, viu, gente? Ela tem umas irmãs siamesas chamadas Viviane e Fernanda. Suas irmãs. Fernanda já está aí na área. É. Aproveita que vocês entraram, põe um monte de coração aí. Então, coloquei mais um tópico que eu acho bem interessante, né? Uhum. Que o pelo ele deve ter um tamanho ideal, né? E cerca de mais ou menos 0,5 centímetro, ai misericórdia, 0,6 milímetros, né? O mínimo, porque assim, pessoal, não adianta a gente fazer uma depilação com um pelo muito pequeno, porque eu posso estar agredindo mais ainda o folículo, né? E até futuramente ocasionar também o pelo encravado. Então, além, se o pelo está pequeno, com certeza a nossa pele também não passou pelo processo total de renovação. A pele provavelmente ainda também estará sensibilizada, né? Que é outro fator que mais eu vou falar mais adiante. Eu vou falar mais adiante, mas o pelo ele tem que ter um tamanho ideal. Não adianta o cliente chegar agoniado, dá para fazer, faz aqui, que eu vou sair, eu preciso fazer a depilação. Não adianta. Né? Se você trabalha certo, continue certo. Eu sempre falo que é melhor a gente perder um dinheiro do que ganhar um problema, né? É Então, verdade. é. Então, É enfim, melhor pecar por excesso do que por falta, né? com Excesso certeza. de cuidado, eu digo, do que por falta de cuidado. É. Graças a Deus, assim, lá no salão, lá no meu espaço, minhas clientes, elas são bem obedientes em relação a isso. Quando eu falo, ó, não dá, o pelo tá pequeno, bora aguardar mais um pouquinho. Eu não, eu não tenho problema lá em relação a isso, elas entendem. Mas também eu Uhum. explico o porquê, né? Você tem que explicar o porquê. Não adianta você só falar, não pode, a cliente, não pode por quê? Não, tem que explicar o porquê, porque seu pelo tá pequeno, pode encravar, eu posso acabar lesionando sua pele ainda não tá toda renovada, né? Etc. Exato. Outro tópico, Inclusive, isso que você falou sobre a pele estar renovada entra na questão das lesões também, né? isso aqui eu ia falar agora, né? Que a pele não deve estar lesionada, a pele deve estar íntegra, né? A pele, na verdade, ela tem que estar apta a fazer a epilação. Corra de peles que não esteja íntegra, porque realmente pode acabar piorando a lesão, né? Além de, se ela não está íntegra, ela está ali um campo para qualquer tipo de infecção, um campo aberto para qualquer tipo de infecção, né? E Verdade. lembrando que o nosso folículo, ele interligado com vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado
né? Principalmente em relação à limpeza mesmo da pele. É porque, como você falou, é ligado a vasos sanguíneos e é uma via de permeação cutânea, né? Com Então, certeza. entra o cosmético, entra cosmético, entra tudo. E, né, consequentemente, podem entrar também agentes patogênicos, etc. Então tem que tomar cuidado mesmo. É, a nossa pele, ela é habitada por bilhões, né, de bactérias. Mas a maioria são boas fora da pele, né, Jussi? Quando ela tem uma lesão, ela acha uma porta aberta que entra e o estrago está feito, né? Verdade. Exemplo, a bactéria da foliculite, né, que é Staphylococcus aureus. Se ela fora, ok, mas se acha uma porta, minha amiga, pode fazer estrago mesmo. Tanto a foliculite normal, que a gente costuma ver, que é a superficial, como a profunda, né? Que são os furúnculos. Então, tem que ter bastante cuidado. A gente trabalha com pele, é saúde. Depilação, eu digo que tinha que estar. Tinha não, acredito que está totalmente na área de estética, e estética é saúde. Né? A gente trabalha em cima de pele. A nossa pele é a nossa proteção, né? É a nossa armadura contra o meio externo. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Ela já é uma barreira para isso, né? Para proteger. Pois é. E Então, aí, tem que cuidar dessa barreira. exato, né? E aí, quando a gente está. Essa questão da pele lesionada, eu percebo muito que, às vezes, eu acompanhava, né, os cursos lá que tinha, eu dava curso na IAFA também, e aí eu percebi que, às vezes, a questão da virilha, né? Às vezes as meninas vão. Eu percebo que é uma área muito sensibilizada e que as pessoas, às vezes, não cuidam tanto, né? É verdade. E aí, às vezes, Mas, a pessoa quer manter, claro, o decote bonito, né? Quer ir pra praia, sei lá, quer o marido, né? O marido quer achar bonitinho, não sei o quê. E aí, às vezes a pessoa lembra, por exemplo, de hidratar a perna, né? Lembra de hidratar, mas às vezes esquece, por exemplo, de hidratar a virilha ou hidratar a axila. eu sempre faço essa pergunta para as Aquela minhas. área ela totalmente desidratada, sensibilizada. Pelo menos é o que eu percebo. Não sei se tiver essa percepção também. Eu sempre faço essas perguntas para minha cliente. Passa hidratante? Hidrata a virilha? Poxa, tem que hidratar? Tem que hidratar? Tem, é pele, gente, não é diferente, não. Você não hidrata os braços, as pernas, por que não vai hidratar a bichinha? Ah, É então, verdade. Eita, Tamires caiu aqui, gente. Deixa eu ver se eu chamo ela de volta. Tava um papo tão bom. Peraí. Tamires. Ver se eu consigo adicionar ela. Viu? Isso aí que deve ter sido a internet dela que deu ruim. Enquanto não, isso, não sei o que pronto. aconteceu, mas Voltou. tudo bem. Foi a internet que deu problema. Então, Júcia, é exatamente o próximo tópico seria isso, né? Que a cliente É. ela deve hidratar a pele diariamente. Tem que lembrar de hidratar, né? Tamires hidrata a axila, hidrata, gente. A Fernanda disse que eu fugi. Não fugi, não, Fernanda. Tô aqui ainda. Juliana perguntou, acho que foi na hora que você caiu. Qual é o tipo de hidratante apropriado, por exemplo, para hidratar a virilha e a axila? Então, eu gosto muito de hidratantes que contêm ureia, né? Que ela hidrata e ainda tem ação queratolítica, né? Que reduz a nossa camada de queratina. Então, eu gosto bastante dos hidratantes que contêm ureia, né? E, assim, porém, no dia que a gente vai fazer a epilação, a gente pede para a cliente evitar de hidratar aquela pele com óleos ou hidratantes muito oleosos, né? Porque isso pode também estar dificultando na hora da depilação. Mas no restante dos dias, após 24 horas, já vou pós, ó. Após 24 horas, ela pode estar hidratando também. Bem legal. E você indica algum, Jussi? Eu indico uma coisa que poucas esteticistas fazem, que poucas depiladoras fazem. Eu acho que elas podiam estar ganhando dinheiro com isso, porque eu acho que eu já falei para você uma vez. Aliás, para vocês, né? Que vocês são, a gente anda assim direto. Eu acho assim, que, por exemplo, vou fazer uma pergunta a vocês aqui, meninas, né? Tem as depiladoras online.
De quanto em quanto tempo uma cliente de epilação, né? Depilação com cera volta para você? Ela fez a depilação hoje. Daqui a quantos dias, em média, ela volta? Né? Comigo, dentro de mais ou menos 28 ou 30 dias, minhas clientes estão voltando. Ela demora tudo isso para voltar? Em média, 30 dias? Na verdade, eu indico elas voltar pelo menos uma vez ao mês. Até por questão de pele mesmo, sabe, Júcia? Mas às vezes, se fizer gosto, com menos dias também elas querem. Mas só que como a gente sabe que o período de renovação da pele, eu preciso deixar aquela pele, ela se regenerar por completo. Eu preciso estar com essa certeza. Então, Aí, assim, a galera, todo mundo tá na mesma faixa que você, viu? aí, tá vendo? Tô aguardando uma hora pra eu descer a lenha. Mas, aí, ó. Assim, menos que isso pode depilar, gente? Pode, não tem problema, mas eu prefiro me certificar, deixar mesmo os 28 dias, né? Uhum. Eu prefiro esperar um pouquinho. Aí. Às vezes a A média cliente. é entre Hã? 25 e 30, né? A média aí tá entre 25 e A 30. média é isso mesmo, uma vez no Então, mês. vamos supor que a cliente vai demorar mais de 3 semanas para voltar para você, né? E que nesse período você não verá a sua cliente. Não é isso? Então, o que eu acho que a depiladora poderia fazer? Às vezes você está ganhando dinheiro só arrancando o pelo, né? Mas assim, esse intervalo que a cliente demora lá na casa dela, você não vê essa cliente nesses 3 meses. Talvez você possa estar fazendo, por exemplo, propor para essa cliente, principalmente se ela é uma dessas clientes que está aí com a pele ressecada, né? Ela está com um problema de descamação, né? Que acontece muito. Isso. Ah, Tamires, eu tô com a foliculite, minha pele está descamando, ou então após a depilação, minha pele, ela tende a ficar sensibilizada, cria umas bolinhas, né? Fica irritada, fica vermelha, né? Então, o que é que eu acho que pode ser feito? Você propor para clientes, por exemplo, sessões de tratamento de pele, tá? No intervalo entre as sessões de depilação. Então, por exemplo, ela pode voltar, já que ela vai demorar 3 semanas para vir te ver, diminua esse tempo. Bota para ela para vir fazer ou semanal ou quinzenalmente, né? Sessões de hidratação, de revitalização de pele. Pode utilizar argila nesse meio tempo, né? Daqui a pouco eu vou falar disso no pós-depilatório, mas assim, no meio tempo pode utilizar argila, né? Nesse intervalo aí, que ela tanto vai hidratar a pele, como ela também vai cuidar, né? Vai esfoliar a pele, vai deixar a pele mais clara, vai deixar mais bonita. Então, talvez as depiladoras estão perdendo dinheiro quando não cuidam da pele do cliente. Tratamento, né? É verdade. Poderia estar aí vendendo a depilação e o tratamento pós-depilatório. Mas você vende só depilação. E aí você ganha um dinheiro só, você não ganha dois, né? Poderia estar demais. Eu sou a favor, gente, de ganhar dinheiro. Né? A E gente assim. não toma curso, né, para ter prejuízo. Né? É o nosso meio de vida. Eu creio que é o meio de vida de vocês. Né? Então, você tem que ganhar dinheiro nessa jossa, pelo amor de Deus. Outra coisa também em relação a ganhar dinheiro é você estar vendendo os produtos para sua cliente. Sim. Porque assim, às vezes você indica, mas a cliente ou não vai, porque ela esquece, só lembra quando tá próximo, ou no dia que você pergunta, tá fazendo isso? Aí ela, eita, Tamires, esqueci de comprar. Então, eu já revendo para minha cliente, né? Uma coisa que assim, eu vendo bastante, eu indico a elas, é o uso da água termal. Uhum. Né? Então, elas utilizam diariamente a água termal. Tem cliente que não gosta de mesmo o hidratante, do aspecto que o hidratante deixa na pele, né? Então, eu passo a água, eu revendo a água termal. Lá a gente também tem produtos para, Fernanda mesmo botou, para foliculite. Tenho também o esfoliante, que eu também revendo para minha cliente. Que aí ela não tem a desculpa de falar, quando eu for na rua, no comércio, eu compro. Não, já tem aqui, eu já passo para minha cliente, já ganho um dinheiro extra também. Menina esperta faz assim. Não pode deixar de ganhar, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades. Somos esteticistas, gente, e depiladoras, né? No caso de Tamires, por amor. Mas o amor ainda não paga as contas.
né? Seus fornecedores não recebem abraço. Então, temos ótimo, né? Hã? Seria ótimo pagar com um abraço, um aperto de mão, né? Um coraçãozinho, mas não paga. Exatamente. Vamos comprar feira, vamos pagar a luz e aluguel do espaço com abraços, beijos. Não dá ainda, né? Então, bora lá. Aí, ó, Então, Edileuza, quando pode oferecer, Edileuza, pode, você pode fechar pacotes, né? Pacote não, que eu não gosto dessa palavra, né? Quem faz pacote é padeiro. Mas você pode fechar programas de tratamento. Olha como é bonito, programa, né? Você veja que eu tenho programa de tratamento para você, porque aqui eu vou até dar um slogan para você, tá? Aqui a gente não faz só depilação, a gente cuida da sua pele como um todo. Porque o cliente não quer só depilar, ele quer uma pele lisa, macia, fantástica. Ele está interessado no resultado, né? Ele está interessado no tratamento do pelo. Enfim, falando em resultado, né? Aí, ó, Fernanda, amor não enche barriga, é verdade. Vamos para o pós? Hã? Vamos para o pós? Exatamente o que eu ia falar, né? Pós-depilação. Vamos lá. Na verdade, eu separei alguns tópicos que eu acho importante, né? Como? Primeiro, não tomar sol. De maneira nenhuma. Acontece da mesma maneira do pré, né? E ainda o pós ainda pior. Porque a pele já está sensibilizada, a gente já tirou a camada de células mortas, né? Que também é proteção. Então, a pele está totalmente exposta, tá? Então, o sol também poderia ser, poderia não, é um vilão para o pós-depilação. Porém, se minha cliente fez a depilação e ela não tem jeito, vai ter que sair, eu sei lá. Porque cliente tem mania de fazer depilação, vai no dia que vai para a praia querer fazer depilação, né? E não pode. E não pode, mas acontece muito. Então, assim, o pós você pode estar utilizando o protetor solar, sim. Deve, na verdade. Ah, eu vou usar protetor solar na virilha? Deve, tem que usar. Né? E raramente também o pessoal acontece da mesma maneira da hidratação. Nem todo mundo lembra de estar utilizando o protetor solar na virilha. Né? Principalmente também outra área que a cliente não pode deixar de usar é no buço, porque pelo menos a virilha, ela tá ali ainda protegida por tecido, não é isso? E o buço, que fica totalmente exposto. Então tem que ter o máximo de cuidado. E tem clientes que já têm uma predisposição a manchar a pele, né? Então qualquer agressão que seja feita, né, pode estar tendo uma mancha pós-inflamatória também. Então é melhor evitar o sol. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Eu estou te ouvindo legal. Estou fazendo um teste aqui, botando o microfone aqui para ver que o pessoal disse que não está me ouvindo direito. Ver se está chegando aí. Vamos lá. Então, protetor solar, né? Exatamente. Não tomar sol e utilizar também o protetor solar. Outro tópico é não utilizar hidratantes ou qualquer produto que não seja destinado para pós-depilação. Hoje nós temos variedades de linhas depilatórias, como eu já falei, várias marcas, inclusive marcas profissionais, como também marcas populares. Então, assim, se a gente já tem produtos que é destinado para depilação, principalmente para o pós, não tem por que eu estar utilizando outro tipo de produto, né? Então, nada de hidratantes, pomadinhas, que isso eu já até coloquei alguns erros que cometem, mas isso a gente comenta mais tarde. Tá? Então, assim... Mais tarde. Importante falar da pomadinha. Pronto. E outro, evitar banhos quentes também, né? Num período inferior a 3 horas. Porque a gente retirou o pelo, aquele folículo ele está exposto e tudo que é quente, ele dilata. Então, se eu já tenho um folículo que ele já está exposto, né? A gente já usou cera quente, já conseguiu dilatar o poro. Então, por que eu usar o banho quente? Porque eu só vou contribuir para que abra mais, dilate mais, né? Então, apesar que pós-depilação eu já tenho
algumas técnicas que eu posso estar utilizando para já ajudar no fechamento desse poro, como o uso da autofrequência. Eu posso estar fazendo também a compressa ou de chá de camomila gelado, né, Jussi? É. Eu tenho uma paixão por isso, gente. Tem uma A gente pode, a receitinha. gente Tem uma pode estar. receitinha pós-depilação que tanto ajuda a fechar o poro, como a hidratar, como a prevenir, né? Até a foliculite. Mas eu só vou passar domingo, que eu vou dar um aulão sobre foliculite, pelo jeito. E eu tô colada. Eu vou dar aulão domingo, 20 horas, viu, gente? 20 horas. E eu vou falar desse tema de foliculite. Ótimo. Eu não vou falar hoje, eu vou deixar vocês curiosos para domingo. Malvada. Então, hidratação também, a gente só pode iniciar após 24 horas. Nossa cliente já vai sair da nossa cabine, ela já vai sair com produtos calmante e hidratante, né? Então, não tem necessidade dela hidratar aquela pele no dia que faz a epilação. Após as 24 horas, tranquilo. Deve, né? Não, não só pode, como deve. Nada Outra de coisa. argila também, né, amiga? Nesse dia. Oi? Nada de Cortou. argila também. Ah, sim, eu tinha colocado aqui em alguns erros, mas É. uso de argila. Mas a gente fala isso mais pra frente, deixa nos erros, né? É. Outro pós, fazer esfoliação semanal, é bem interessante também. A esfoliação, da mesma maneira que acontece no pré, acontece no pós, que será uma semana após a epilação, tá? Lembra que a depilação, ela já causa uma certa esfoliação na pele, então não tem necessidade de usar o esfoliante. Como eu já tinha falado no pré também, a gente deve evitar sessões de depilação muito próximas, tá? Respeitar o período de recuperação da pele, que leva em média 28 dias. Uhum. Outra coisa interessante aqui que eu anotei é evitar o consumo de alimentos cítricos após a depilação, principalmente quem faz a depilação do buço. Nada de chupar limão, de chupar picolé de limão, suco de limão, evitar. Caipirinha, né? Caipirinha. Porque o limão, por ele ser ácido, né, ser cítrico, ele também contribui com o sol também ele contribui para manchar a pele. Ele tem uma substância que eu esqueci o nome. Eu pensei que eu tinha anotado aqui, mas não anotei. Uma substância que, quando ele recebe também o contato do sol, ele esqueci a palavra. Acelera a síntese da melanina. Eu só esqueci o nome da substância, mas depois eu. Só as crisalinas. Como? A substância do limão e, na verdade, das frutas cítricas, né? Isso. Limão, tangerina, laranja, tem uma substância chamada furocumarina. Que Isso quando mesmo. reage com a luz solar, ela é fotossensibilizante. Então, ela pode causar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E aí você tá lá com uma mancha no busto, uma mancha na axila, né, uma mancha na virilha, e não sabe por que foi. Rapidinho, Tami. Rosângela fez uma pergunta interessante. Ela perguntou, por exemplo, se a cera, por exemplo, aqui, né, ao redor da sobrancelha, por exemplo, pode causar flacidez. Não. Causar flacidez, não. Porque assim, a flacidez, na verdade, ela é causada pela degeneração das nossas fibras, tanto de colágeno como de elastina, né? Seja por envelhecimento precoce, seja por exposição solar excessiva, ou pelo envelhecimento mesmo natural. Também algumas doenças também podem contribuir para isso, né? Para a degeneração dessas, mas... Oh, pensei que foi aqui. Mas então, a flacidez é causada por isso. Então, assim, a nossa cera, ela não chega a atingir essas células, né? Então, não causa flacidez. Agora, sim, se eu tenho minha cliente que ela já tem um grau de flacidez, eu tenho que ter o máximo de cuidado na hora de epilar aquela pele. Se for principalmente na pálpebra,
tem que ter o máximo de cuidado. Se você não tem, não é bem treinado para fazer a sobrancelha, então evite fazer de cera. Mas não porque a cera vai causar flacidez. É porque Tô provavelmente a certa, sua Lúcia? pele já está flácida. O Eu problema sempre é dou. seu, não é da cera, né? Então, mas infelizmente esse mito vem desde muito tempo, né? Alguns É, concordam, outros não. Eu sou do lado que não causa flacidez. Ainda mais como a gente faz uma vez ao mês, gente. Teria que ser uma agressão muito forte para poder atingir essas eu acho células. eu acho que você não usar protetor solar, certo? Você comer tudo que é porcaria que não presta, tá? Botar um monte de oxidante para dentro do corpo, não beber água, não usar produto adequado. Isso aí sim causa flacidez de pele, tá? Principalmente que vocês não comem, gente, o que faz o corpo produzir colágeno. O povo não come, não come pé de galinha, o povo não come músculo. É que nojento, né? O povo não tem vitamina C, não bota vitamina C para dentro. Como a Fernanda falou, ainda consome açúcar em excesso, que causa glicação, né? Então, a pessoa faz um monte de coisas durante um mês inteiro que degenera, desgraça as fibras colágenas e depois bota a culpa na cera. Aí é fácil, né? Tadinha da cera. A sobra a parceira, né? Mas é isso como eu tô falando. Ela não causa, mas quando tem uma cliente, principalmente pele de idoso, a gente tem que ter o máximo de cuidado, tem que esticar bem, tem que puxar com firmeza, tem que ter cuidado de não puxar para cima, sempre estar puxando a cera paralela à perna. Então, são alguns cuidados que a gente deve ter para quem já tem uma certa flacidez na pele, mas não que a cera causa. Exatamente. Se fosse isso, minha filha, eu já tava com tudo caído. Porque muito antes de trabalhar com a epilação, eu já fazia epilação em tudo. Então, se fosse assim, eu com 25 anos estou com cara de 15. 25, é? Não pode falar a idade certa, né? Ai, Eu, ai. né? Eu já passei dos 25, ó. Ó, não Ah, vou nem pois, comentar. deixa isso pra lá. Mas sou toda trabalhada na bioortomolecular, né? E comida, e Ah, eu comida. também tô nessa pegada, viu, amiga? O negócio é esse. Aí, ó. 34 anos e tenho quase nada de ruga, né? Agora olheira, minha filha, tá sobrando. Enfim, Ah, isso aí é né? normal. Nada cobra, não pode ter tudo na vida. Fernanda disse que morreu. Então, Não ressuscite, é viu, amiga? nada. Então, outro Vamos lá, tópico. estamos nos erros agora. Senão não dá tempo da gente falar dos erros que as pessoas cometem Deixa eu no. só falar um rapidinho pós-depilação, que sempre gera Diga, também diga. algumas dúvidas. Rapidinho, é o último, eu prometo. Já coloquei mais aqui, mas é o último. Tá certo. Não fazer sexo. Quem faz depilação na virilha no dia da depilação, tá? Não me matem, mas é verdade. Nada de ó. Exatamente, nada de pele com pele. Gente, a pele está sensibilizada, tá? Você tirou aquela proteção da pele. Imagine aquele atrito de pele com pele, aqueles abraços de bactérias, né? Aí depois a cliente chega no outro dia toda cheia de foliculite e aí você sabe que fez tudo certinho, usou todos os EPIs, tá tudo ok. E aí você vai começar a fazer as perguntas do que a cliente fez. Pergunte se ela namorou, tá? Sexo oral também deve ser evitado de maneira nenhuma quando faz epilação, tá? Altas bactérias, né? Exatamente. Esse abraço de bactérias deixa para outro momento. Após 24 horas, você pode estar aproveitando sua depilação. Edileuza botou, dá um descanso para Pepe. É por aí. Não, e assim, o interessante é o seguinte, você falou de um ponto importante, que eu nem estava lembrando de sexo, né? Mas principalmente sexo oral, deixa a mulher muito exposta à cândida, porque a cândida, ela é uma bactéria, né, ela é da boca. Só que essa brincadeira, né, de beijar outros lugares, então ela se transfere para ali. Como ela não é uma bactéria da flora, né, da nossa genitália, então ela se prolifera e ela faz estrago.
E no dia que a pessoa faz a depilação, como você falou, o folículo está exposto, né? E aí é muito mais fácil você adquirir, por exemplo, uma cândida num dia desse do que, né, um dia normal. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Josi falou aqui que a cliente fala que o marido está ansioso e não quer esperar. A gente vai fazer o quê? Mas a obrigação da gente que é profissional é falar que não pode, é passar os códigos, né? Aí agora a cliente decide se ela quer ou não trocar bactérias. É verdade. Com certeza. Travou aqui. Tá. Está aqui. Utilizar e prescrever medicamentos. Hã? Vou começar com aquele erro, assim, que gera aquela briga, né? Utilizar e prescrever medicamentos. Pode, Jussi? Não pode. Tá? Não E eu vou pode. explicar por que pode. No nosso CBO, tá? No CBO da estética, gente, que inclusive é o que as depiladoras também usam, tá lá que nós não podemos utilizar ou prescrever qualquer tipo de medicamento, né? E pomadas são medicamentos. Nós não somos médicos para prescrever e utilizar medicamentos. Então, às vezes, o pessoal inocentemente fala assim para a cliente: usa Bepantol, né? E só que o que acontece? Não é da nossa alçada prescrever, tampouco usar Bepantol. Nós somos esteticistas, né? Depiladoras. Nós podemos prescrever, nós podemos indicar e utilizar cosméticos, mas nós não podemos prescrever e utilizar medicamentos. Né? Isso aí vai além do que a nossa categoria pode fazer. E a gente, inclusive, pode ter problemas com outros conselhos e outros profissionais por causa disso. Né? Pois é. E assim, lembrando que quando a gente faz depilação, a gente tira o pelo e o folículo, mais uma vez, está exposto. Quando eu pego uma pomada que não seja para o fim pós-depilação e coloco naquela pele que aquele folículo está totalmente exposto, que está aberto, eu posso sim causar um entupimento daquele folículo. E futuramente ocasionar o quê? Um pelo encravado, ou quem sabe até uma foliculite sim, né? Então, assim, eu tenho que ter o máximo de cuidado de utilizar. Em relação ao Bepantol, eu até entrei em contato com o SAC, estava conversando com eles foram muito bem educados, me ligaram, retornaram a ligação, na verdade, me mandaram e-mail, e eles falaram que o Bepantol não tem, na verdade, pesquisas científicas do que que não pode usar logo pós-depilação. Porém, o Bepantol ele só pode ser utilizado em pele que esteja totalmente íntegra. Quando a gente faz a epilação, Ju, se a nossa pele fica totalmente íntegra? Não. Então, pode usar? Não. E a gente olhando pelo lado da estética, gente, como eu falei, o folículo está exposto. Eu vou colocar um produto que é totalmente hidratante, é super oleoso naquela pele. Para quê? Se eu tenho loção calmante. Se eu tenho loção calmante. Ela aguenta, gente. Ela aguenta. Eu tenho uma. Você fala logo, ela fala logo. Não aguento. Se eu tenho loção calmantes para isso, eu tenho óleo de melaleuca para isso, eu tenho água termal que ela equilibra o pH, hidrata a pele, eu tenho máscaras calmantes que eu posso estar utilizando. O porquê eu vou estar utilizando pomada, gente? Não tem necessidade. Uma coisa é só cliente usar em casa. Até porque o Bepantol, né, como explicaram, ele é hidratante, mas pós-depilação, e eu prescrever para minha cliente que ela tem que utilizar, não. Eu prefiro estar até vendendo para minha cliente produtos de pós-depilação, que ela cuide de casa.
E entra outra coisa naquela que eles dica falaram, outra coisa, que se a pele não tiver íntegra, ou a cliente tiver alguma reação, primeiro ela tem que entrar em contato com o médico dela e Uhum. pedir orientação. Nós somos médicas? Não. Não. Então não somos nós que devemos passar. Então, assim, eu estou dizendo que quem faz é errado. Eu vou dizer que sim, eu sou uma profissional, gente. Eu Estimular. tenho que ter postura profissional, infelizmente, independente de quem use ou não, né? E assim, eu tenho uma frase que eu até uma vez compartilhei, que foi de Cristiane Rocha, do Portal Esteticista, né? Na verdade, ela compartilhou e eu repostei, né? Que é assim, sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Troque a frase por já sei que traz riscos ao meu cliente, logo não farei mais. Porque essa ideia de eu É uma diva. Sim. sempre utilizei, nunca aconteceu nada. Gente, uma hora pode dar errado. E é essa hora que, se você tiver errada, aí o bicho pega. É a hora que o cliente processa, né? Que você tem que arcar com o tratamento, aquela coisa toda, né? Sinceramente, eu gosto de trabalhar certo. Eu sempre falo que eu tenho medo de trabalhar errado. Porque, gente, enquanto você trabalha certo o tempo todo, você pode até não ser reconhecida da maneira que você gostaria. Mas faz o errado. Quem fala igual a Fernanda, quando a casa cai, cai direitinho. Até no jornal você sai. Aí fica famosa. Pois é, e famosa por coisa ruim, né? Que é coisa que ninguém quer. Porque você demora tanto tempo para construir uma reputação, e aí, de repente, a reputação, né, vai pro ralo. Infelizmente, assim, eu vejo que, como eu dou aula, assim, a gente tem muito contatos com a aluna, eu tenho preguiça de pesquisar. Não é pesquisar no Google, você colocar lá no Google, no YouTube, que o YouTube tem mundo de vídeo que o pessoal quer falar o que quer. Não tem base científica nenhuma. Então tem preguiça de baixar um artigo científico, de ir no Google acadêmico, pesquisar o que é verdade, o que não é. O pessoal às vezes quer muito receitinha pronta, Jússia. Aí fala assim, tu faz o que depois da depilação? Ah, eu uso essa pomada. Então vai lá e faz, não procura saber, não lê bula. Então, se Não deu sabe para certo que pra ela, é, para que não é. exatamente. E assim, gente, é como eu falei, a gente trabalha com pele. Então, assim, tem que ter o máximo de cuidado, né? É a integridade da sua cliente, a saúde da sua cliente, né? Então, tem que ter o máximo de cuidado. Isso aí eu acho que é um tema mesmo para uma live inteira, né? Vamos A gente lá, faz senão não dá outra aqui. E a gente tem que falar do Congresso de Depilação, viu, gente? Fazer um convite para vocês. Se falando nisso, tempo. sigam o Insta do Congresso de Depilação, tá? É @ Congresso de Depilação, não é isso? Exatamente. Congresso Depilação. Já está à venda, vai ser em novembro aqui em feira. Então, se você é depiladora, tá? Quer melhorar como profissional, quer melhorar suas técnicas, venha para o nosso congresso e prestigie o time de palestrantes que vai meter o pau aí e deixar você sair daqui uma depiladora top. Enfim, próximo aí também. E esse ano está bombando, está top mesmo. Todos os anos, mas cada ano que vai passando, a gente fica melhor ainda. Verdade. Pronto, acontece, eu botei aqui, não utilizar os EPIs. É um erro. Tamires, acontece muito. A gente escuta muitas histórias de profissional que não usa, principalmente a luva, para fazer a epilação, né? Ah, mas eu tenho que usar a luva em todos os procedimentos? Em todos os procedimentos. E a luva é de uso único, uso descartável. Usou, jogou fora. Ah, mas eu só fiz o pulso. Não tem importância. Usou, jogou fora. Todos Qual os tipo seus de luva? EPIs. Porque tem gente que às vezes se confunde, né? Oi? O tipo de luva para depilação que tem que ser usada, é bom falar que tem muita gente que está iniciando agora, às vezes. Na verdade, Jus, a luva é também adaptação, porque eu trabalho com a luva de látex e eu adoro trabalhar com a luva de látex. Trabalho com a luva nitrílica, que ela é mais grossa, e também gosto. Já tem profissionais que não se adaptam,
Então, ela utiliza também a luva de vinil, né? Então, assim, é mais adaptação. Mas é de uso único, né? E outra coisa também interessante é a utilização da máscara buço-nasal, né? Como já fala, buço-nasal, a gente tem que colocar a máscara tampando mesmo o nosso nariz, que muita gente utiliza aqui, tampa a boca, mas deixa as vias respiratórias totalmente expostas. Não pode. Outra coisa, que a gente só tem 5 minutos, é, Jussi? Tem 4. Utilização de cera caseira. Pode? Não. Errado é. Cera caseira não tem registro na Anvisa, não passou por nenhum processo de segurança, então não é aconselhável e nem correto estar utilizando. Se sua cliente tiver qualquer problema na pele, né, pós-depilação, você vai recorrer a quem? Porque as fábricas, as indústrias de ceras, elas têm o telefone lá, no fundo das embalagens, o telefone de central de atendimento. Qualquer problema que você tiver, deve estar ligando, deve estar informando, porque eles vão abrir investigação para saber o que aconteceu, tá? E se a cera caseira, você vai recorrer a quem? A Papai do Céu? Não, a casa cai em cima de você, né? Exatamente. Então, e até porque é uma economia desnecessária. Não tem necessidade nenhuma, né? Fora algumas receitazinhas caseiras que é um perigo, tipo o uso do limão, né? Mas isso aí, gente, eu acho que também é o tema para outra live mesmo inteira. O que não falta é tema para live aqui, viu? Então, espremer também qualquer pústula que sua cliente estiver no local, né? Porque você não sabe realmente o que é, não tem certeza. Pode criar também um abscesso a partir dali, né? E sua cliente tendo que necessitar até de uma intervenção médica. Então, nada de estar com o dedinho espremendo. Fora que se for uma foliculite, se você identificar que for uma foliculite e espremer, foliculite é bactérias. Então, você só está espremendo e proliferando mais bactérias. Não é isso, Jussi? Espalhando. É igual a você, por exemplo, espremer, né, um ponto de acne, né, ativa. Tá lá com pus, você espremeu, você espalhou, gente, a bactéria, e aí desgraçou tudo, né? Tudo piora depois que você espreme. Com então, certeza. E a argila entra também no mesmo processo, não no mesmo processo em relação ao medicamento, mas a questão, porque a argila, ela é um esfoliante também, né, Jussi? Ela cria, na verdade, uma esfoliação. Então, se minha cliente já está com aquela área sensibilizada, por que eu vou utilizar a argila depois? Eu posso, como o Jussi falou, a gente fazer programas de tratamento, né? Tá utilizando a argila, que é maravilhosa, né? Uma semana depois da depilação. Uma semana depois, mas no momento, logo após, não tem necessidade, não tem, na verdade, o porquê do uso da argila. Né? Jussi pode até complementar, porque ela é top em argilas, óleos essenciais, então ela pode complementar. Tem posts aqui no Instagram, mais antigos, falando de argila. Depois eu posso colocar aqui para as meninas relembrarem de novo nos stories. E também a gente tem 40 e poucos segundos só. Relembra aí as meninas sobre o Congresso de Depilação, data, tudo certinho. Então, o Congresso de Depilação vai acontecer dia 10 de novembro, aqui em Feira de Santana, Bahia, no Hotel Ibis. Teremos várias palestras com prática também no palco. Uma das nossas palestrantes é Jussi, que irá falar sobre aromaterapia associada no pós-depilação. Entre outras também, teremos uma palestra que eu digo que é muito importante, que é com